Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos iniciando aqui a nossa aula de Física. Hoje, estudando o conteúdo dilatação volumétrica. Na aula anterior, nós vimos os dois outros tipos de dilatação que nós já havíamos estudado e fizemos alguns exercícios sobre dilatação linear e dilatação superficial. Lembrando sempre, falei de dilatação, é o aumento da dimensão do corpo com o aumento da temperatura. Dilatação linear, aumento do comprimento de um fio, de uma barra metálica. Dilatação superficial, aumento da área de uma placa metálica, né? E agora, dilatação volumétrica, aumento do volume de um sólido geométrico. Podemos dizer que dilatação volumétrica é o aumento do volume de um sólido promovido pelo aumento de sua temperatura. Galera, atenção! Dilatação linear, o aumento é unidimensional, é em uma única dimensão. Aqui está um fio. Unidimensional, uma dimensão. Para cá. Então ele só vai alongar, ok? Beleza. Dilatação superficial, dilatação de uma placa metálica. Bidimensional, acontece em duas dimensões. Aqui está a placa, eu a aqueci, ela vai aumentar o seu tamanho na vertical e aumentar o seu tamanho na horizontal. Era como se a folha tivesse assim, se a placa tivesse assim, ela tivesse um aumento. Por exemplo, assim, tivesse um aumento na sua dimensão bidimensional, tá bom? E a dilatação volumétrica, ela é tridimensional. Ela acontece nas três dimensões. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui deste apagador, deste apontador, né? Ele é um sólido geométrico. Suponhando que ele seja um bloco metálico. No exercício nós vamos ver um paralelepípedo, tá? Quando eu aumento a sua temperatura, isso provoca, se fosse um metal, provocaria uma expansão no seu volume. Ele é tridimensional. Ele acontece em três dimensões: largura, comprimento e profundidade, tá bom? Então, ele vai expandir em três dimensões. Por isso que nós, ao estudarmos dilatação de sólidos, a dilatação volumétrica ela é a última. A gente passa pela dilatação unidimensional, linear, dilatação bidimensional, dilatação superficial, e dilatação tridimensional, sendo a dilatação volumétrica. Matematicamente, as equações são muito parecidas, tá bom? Tanto a dilatação linear quanto a superficial e a volumétrica. Como que nós iremos calcular a dilatação volumétrica de sólidos? ΔV igual a V0 vezes, essa letrinha grega, lembra o que é? Gama vezes ΔT. ΔV, dilatação volumétrica. Quanto variou? É a variação do volume do corpo. V0, volume inicial do corpo. Gama, lembra que nós tínhamos o alfa para o linear, beta para o superficial, e aqui nós temos o gama, coeficiente de dilatação volumétrica. Pessoal, não tem como errar. As três equações são muito parecidas, só mudando que a dilatação linear é comprimento, a dilatação superficial é área e a dilatação volumétrica é volume. E que muda também o coeficiente. Na dilatação linear é o alfa, na dilatação superficial é o beta e na dilatação volumétrica é o gama. Posterior, no finalzinho dessa aula, para finalizarmos o conteúdo de dilatação, eu vou colocar as três equações para nós analisarmos a diferença, que é muito pequena, tá bom? Ok. O coeficiente de dilatação volumétrica, ele continua sendo medido em graus Celsius a -1, só a título de unidades de medida, tá bom? E o ΔT
continua sendo a nossa variação de temperatura. Veja que a temperatura é preponderante, além de o coeficiente, para indicar a variação na dimensão, a variação do tamanho, tá, do objeto, seja uma barra, seja um fio, seja uma placa, seja um sólido geométrico, tá bom? Beleza, aqui nós vamos ver alguns exemplos de aplicação da dilatação volumétrica. Um paralelepípedo a 30 graus tem volume de 8.000 centímetros cúbicos e é constituído por um material cujo coeficiente de dilatação volumétrica vale 15 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Determina o volume final do paralelepípedo quando este é aquecido até 130 graus. Tá bom? Vamos fazer aqui o exercício, passo a passo. Primeiro tira os dados, depois a gente vai calculando, tá certo? Então vamos lá, moçada. O que nós temos aqui, ó? Veja bem, eu tenho, vamos colocar dados. Eu vou fazer tudo de preto, de pincel preto, porque eu estava observando que quando eu uso o pincel vermelho fica um pouco apagado a nossa imagem, tá bom? A letra ali no nosso, na nossa lousa. Bom, vamos lá. Quais são os dados que eu tenho? Ó, o primeiro valor, o primeiro dado que o exercício me trouxe foi quem? Foi a temperatura. Nós temos ali a temperatura inicial, 30 graus Celsius. Tem volume de 8.000 centímetros cúbicos. Esse volume está associado à temperatura de 30 graus Celsius. Portanto, aquele volume é o nosso volume inicial, 8.000 centímetros cúbicos, tá bom? Lembrando que os centímetros cúbicos, tanto C quanto M, letra minúscula. E o cúbico, né, elevado ao cubo, porque é a unidade de volume, tá certo? É constituído por um material cujo coeficiente de dilatação volumétrica, então nós temos aqui, ó, o gama. Pessoal, como que a gente vai fazer? Esse não é um Y normal, tá certo? Essa perninha do Y aqui, ó, você faz um prolongamento nela, certinho? Ó, então, é bem tranquilo desenhar a letra grega gama, que representa a dilatação, o coeficiente de dilatação volumétrica do material, tá bom? Vamos lá, então qual é o valor? 15 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, tá bom? Determine o volume final. Então, ó, eu quero o volume final. Lembrando que o volume final é o V sem índice, não se esqueça disso. Determine o volume final quando a minha temperatura, eu vou colocar de cá, certo? Quando a minha temperatura final for de quantos graus? For de 130 graus Celsius, tá bom? Quando aquecido até 130 graus Celsius. Lembrando que sempre que eu analiso a grandeza, o símbolo da grandeza, que eu não represento o índice aqui, significa o termo final. Portanto, aqui é o volume final e aqui é a minha temperatura final. Um cuidado, gente, temperatura não é T minúsculo. Em física, temperatura é com T maiúsculo, T minúsculo significa tempo. Muita atenção nesses critérios, tá certo? Bom, então vamos lá. Vou apagar aqui. Eu vou pedir para vocês tirarem print. Então, vão pausando a aula aí para vocês copiarem depois. Porém, primeiro assista a aula, tá certo? Sem nenhum problema. Vamos lá. ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Ixi, o meu gama ficou bem feio. Vou melhorar isso aqui. Isso. Tem que ficar bonito igual o professor. Não é isso? Então vamos lá. Variação do volume. Qual que é a variação do volume? Volume inicial. Qual é o volume inicial? Nós já tiramos aqui 8.000 vezes gama. Valor do gama. 15 vezes 10 a menos 6 vezes ΔT, moçada, variação de temperatura.
Vou calcular de cá, ó. Vocês lembram o que é variação de temperatura? Que nós vimos na aula anterior? Sempre que eu falo variação, eu estou pegando o quê? A temperatura final e subtraindo da temperatura inicial. Então veja bem, ó. É a temperatura final menos a temperatura inicial. Professor, nesse caso precisa fazer cálculo? Não, não precisa, né, gente? Ó, se a temperatura inicial for de 30 graus e a temperatura final for de 130, quantos graus variou? 100 graus Celsius, tá certo? Mas vamos fazer aqui, que a gente está de boa, a gente está aprendendo nessa quarentena, não tem como sair de casa mesmo, bora estudar, bora fazer cálculo. Qual foi a temperatura final? 130 graus. Menos, qual foi a temperatura inicial? 30. Então nós temos aí 100 graus Celsius de delta C. Então, delta T, desculpa. Então, 100 graus. Delta V, vamos pegar aqui a nossa amiga, calculadora. 8.000 vezes 15 exponencial menos 6 vezes 100. Então, nós teremos 12, aliás. Nós teremos 12 centímetros cúbicos. Tá bom? De unidade de aumento no volume. Ok? Certo. Agora vamos interpretar a questão, gente. O que ele pediu? Ele pediu a variação do volume. Determine o volume final. Então, o que nós estamos querendo aqui? O volume final, não a variação do volume. Pô, professor, então por que calculou? Eu conseguiria, gente, calcular o volume final sem saber quanto que variou? Não consigo. Né? Eu tinha um tamanho, aumentou um pouco. Como que eu faço para calcular o volume final? Veja bem, volume final é o volume que nós tínhamos antes, volume inicial, mais quanto aumentou, variação do volume. Nós fizemos isso em dilatação linear, nós fizemos isso em dilatação superficial também, tá bom? E agora nós estamos fazendo aqui no volume, na dilatação volumétrica. Volume, portanto, vai ficar o quê? Quantos centímetros cúbicos ele tinha de volume inicial? 8.000 centímetros cúbicos. Está aqui na retirada de dados, está ali no enunciado da questão. Mas, quanto que aumentou? Quanto que variou? Olha a importância de eu ter usado a unidade, a equação do ΔV, tá bom? 12 centímetros cúbicos. Portanto, o volume final desse paralelepípedo é de 8.012 centímetros cúbicos. Pergunta: o que é 12 centímetros cúbicos perto de 8.000 centímetros cúbicos? É muito pouco, né, gente? É uma variação ínfima. É o que nós discutimos na aula anterior, nas aulas passadas. A variação, seja de comprimento, seja de área, seja de volume, ela é imperceptível a olho nu, tá bom? A gente não percebe ela a olho nu, simplesmente observando ela em termos matemáticos, tá bom? Vamos lá, podem tirar um print aí da tela para vocês copiarem. Eu apaguei aqui aquela hora e esqueci de falar para vocês tirarem o print. Tirem o print aí, para depois vocês copiarem, tá bom? Vamos continuar os nossos exercícios. Muito bem, questão número 2. O segundo exemplo que nós temos aí de dilatação volumétrica diz assim, ó. Um bloco de alumínio tem volume 500 centímetros cúbicos a temperatura de 70 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do alumínio é 69 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, calcule o volume do bloco a temperatura de 195 graus Celsius. Aqui também, gente, é o volume final, não é a variação do volume. É geralmente a forma que os exercícios cobram da gente, tá bom? Ele não vai pedir, geralmente, a variação do volume. Ele geralmente vai me pedir o volume final. Primeiro eu calculo a variação do volume, portanto, somo posteriormente ao volume inicial que ele tinha, tá bom? Regra, tira os dados.
Vamos tirar os dados aqui. Muitas vezes nós não conseguimos acertar as questões porque eu já quero resolver direto. Calma, vamos pegar os símbolos, vamos colocar em cada composição da equação o seu valor e depois nós faremos a substituição. Vamos lá. Um bloco de alumínio tem volume. Já começa lá em cima com o volume inicial, 500 centímetros cúbicos. A temperatura inicial de 70 graus Celsius. Deixa eu fazer mais próximo aqui. Volume inicial, 500 centímetros cúbicos. Temperatura inicial é de 70 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do alumínio é de 69 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, calcule o volume do bloco, que era o volume final, a uma temperatura final de 195 graus. Tá certo, gente? Muito bom. Vou colocar aqui, ó, vamos dividir o exercício em duas partes, tá bom? Acho que aqui não vai dar o espaço devido à notação potência de 10. Vamos lá. Primeiro, ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT, tá bom? Nós já tiramos todos os dados aqui. Agora é só observar na equação e substituir. A variação do volume é o que nós iremos calcular primeiramente, igual volume inicial 500 centímetros cúbicos, não precisa fazer conversão em volume, tá certo? Coeficiente de dilatação volumétrica 69 vezes 10 a menos 6 vezes a variação de temperatura. Vamos fazer já direto aqui? Vamos lá. Temperatura inicial 70 graus Celsius. Temperatura final 195 graus Celsius. Como que eu faço para calcular o ΔT? É 195 menos o quê? Menos 70. Quanto que dá 195 menos 70? 125? Deixa eu calcular aqui usando a calculadora, porque hoje eu já gravei tanta aula, pessoal, que minha cabeça já não está fazendo mais do que é 1 mais 1. Isso, 125 graus. Então nós temos aqui 125 graus Celsius. ΔV igual, multiplicando 500 vezes 69 exponencial menos 6 vezes 125. Nós teremos 4, aproximadamente, certo? Isso aqui dá uma aproximado. Vou colocar com uma casa decimal. Aproximadamente 4,3 centímetros cúbicos. Esse foi a variação do volume. De novo eu pergunto, pensa, o volume inicial 500 centímetros cúbicos. Olha quanto que variou. A variação é ínfima, é muito pequena, tá bom? Vamos calcular o volume final, que é o que o exercício pede. Mesmo que ele não traga a palavra volume final, quando ele pergunta qual o volume do bloco a temperatura de 195, automaticamente, pelo contexto, ele quer o nosso volume final, tá bom? Volume final é igual ao volume inicial mais a variação do volume. Gente, ficou claro isso aqui para vocês? Que o volume final vai ser o volume inicial mais quanto eu aumentei? Se tem dúvida, se alguém ainda não conseguiu compreender, me chama no privado para eu esclarecer isso aqui. Vamos pegar o exemplo, tá? Eu não tenho um copo aqui, mas suponhando que essa calculadora aqui, a altura dessa calculadora fosse um copo, tá? Suponhamos que inicialmente eu tenho isso aqui de líquido, água, por exemplo, né? Tenho isso aqui de água. Aí depois eu venho e aumento isso aqui de água, né? Aumento isso aqui, ó, tá aqui, aumento até no meu dedo médio aqui, ok? Agora a pergunta é, qual é o volume final de água que eu tenho? É o volume que eu tinha no início, ok? Mais o volume que eu adicionei, tá bom? Que é o volume do ΔV, no caso específico do nosso conteúdo de hoje, tá bom?
Eu acho que eu acredito que se alguém tinha alguma dúvida, deu uma certa esclarecida. Se persistir a dúvida, me chama no privado que a gente conversa melhor, tá bom? Então nós teremos que o volume final é igual ao volume inicial de 500 centímetros cúbicos mais ΔV. Se você até quiser colocar a unidade medida, ou se quiser colocar no final, pode ficar à vontade, só não pode esquecer da unidade, certo? E quanto que variou? 4,3 centímetros cúbicos. Quanto que nós teremos de variação do volume? De 504,3. O que eu falo da unidade? Que muitos alunos nas provas colocam só o número. Faz a conta certinha, lá no final chega em quê? V igual a 504,3. Morreu o assunto. Não coloca a unidade de medida. Eu não sei o que é isso, tá bom? Tem que colocar a unidade de medida. Em ciências, tem algumas unidades que são adimensionais, não dimensionadas, tá bom? Mas existem algumas outras, na maioria delas, sempre grandezas dimensionais, que eu consigo dimensionar, que eu consigo medir e associar a ela uma unidade de medida, tá bom? Nós temos aqui um volume final de 504,3 centímetros cúbicos, tá bom? Novamente, assim como na dilatação linear, assim como na dilatação superficial, na dilatação volumétrica, o volume, a expansão, o aumento da dimensão é ínfimo e não conseguimos observar a olho nu, ok? Muito bom, daqui a pouco vocês tiram um print aí. Questão número 3, para a gente finalizar os exercícios. Uma esfera de cobre tem volume de 150 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius. Determine o volume final da esfera a temperatura de 150 graus Celsius. Dado coeficiente de dilatação volumétrica igual do cobre, obviamente, né? 51 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Não sei se vocês observaram até o momento, pessoal, mas todo material ele possui um coeficiente de dilatação diferente, seja na linear, seja na superficial, seja na volumétrica. Cada material ele é composto por um tipo de átomo diferente. Por exemplo, esse aqui é o cobre, no exercício número 2 foi o alumínio, portanto, nenhum outro elemento terá o mesmo coeficiente de dilatação, tá bom? Isso aí é particular para cada tipo de material. Certinho? Primeiro, antes de calcular, vamos tirar os dados. Na prova, façam isso, que é sucesso. Uma esfera de cobre tem volume. Opa! Volume inicial, 153 centímetros cúbicos, a 0 graus Celsius. Então, a temperatura de 0 graus Celsius. Lembrando, gente, temperatura maiúscula, tá? Determine o volume final. Ó, agora ficou explícito aqui. Aqui no exercício 2 tinha ficado um pouco implícito. Calcule o volume do bloco. Lá não, falou, calcule o volume final da esfera a uma temperatura final de 150 graus Celsius, tá bom? Sendo o coeficiente de dilatação volumétrica do cobre de 51 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, equação da dilatação volumétrica, ΔV, igual V0, volume inicial, vezes gama, dilatação, coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura, T maiúsculo, temperatura. ΔV igual V0, substitui 150 centímetros cúbicos, como eu sempre falo, substitui, né? Então a gente vai pegar o número e vamos, é só substitui. Gama, quanto é? Coeficiente de dilatação volumétrica, 51 vezes 10 a menos 6, ficou parecendo um 0, vezes ΔT. Quanto foi a variação de temperatura? Inicial 0 graus Celsius, final 150. Quanto que variou? 150 menos 0, 150 graus Celsius. Portanto, o nosso ΔV, a variação do volume desta esfera de cobre é de quanto? 150 vezes 51, exponencial a menos 6,
vezes 150 de novo. Olha que interessante, né? Nós teremos aí aproximadamente, com uma casa, 1,1 centímetros cúbicos. Uma casa decimal. Aproximadamente 1,1 centímetros cúbicos. De novo, moçada, 150 centímetros cúbicos do volume inicial. Olha a variação do volume. 1,1 centímetros cúbicos, mínima a variação. Como que nós vamos calcular o volume final? Volume inicial mais a variação do volume, quanto aumentou. Tá bom? Portanto, o volume final é igual a 150 mais 1,1. Se quiser já colocar a unidade aqui, pode. Se quiser colocar no final, tá bom? 150 mais 1,1, nós teremos 151,1 centímetros cúbicos. Este é o nosso volume final. É o volume final da nossa esferinha de cobre aí, da questão número 3, tá bom? Certinho. Tire print desses dois exercícios, que aí posteriormente vocês vão copiá-los no caderno. Pronto? Printaram? Certo. Como eu falei para vocês, no início da nossa aula, aqui nós já acabamos, vamos fazer só um comparativo entre as três formas de dilatação que nós vimos, tá bom? Para a gente finalizar aí com chave de ouro. Na próxima aula nós teremos lista de exercício para corrigir. Nessa aula de hoje, ou talvez na próxima, eu já mando uma lista de exercícios para vocês, tá? Então vamos aqui comparando. Opa, eu falei que eu não iria escrever de vermelho. Olha eu escrevendo, né? Então vamos aqui. Comparando os três tipos de dilatação dos sólidos. Tá bom? Então vamos lá, moçada. Ó, primeiro, dilatação linear. Como que é a dilatação linear? ΔL, variação do comprimento, é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura, ok? Segundo tipo de dilatação de sólidos, dilatação superficial. Lembrando que esses dois primeiros nós vimos na aula passada. Quem porventura perdeu a aula passada ou teve alguma dúvida, volta lá no meu canal que o material está lá para vocês, a aula está lá. Como que é a dilatação superficial? Variação da área, como eu falei para vocês, alguns livros, ΔS, variação da superfície. Mas aqui a gente vai analisar como ΔA. É igual a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Tá bom? E o terceiro, que é o que nós vimos na aula de hoje, nós temos a dilatação volumétrica. Olha que interessante. Como que é a dilatação volumétrica? ΔV igual a V0 vezes coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. E aí, pessoal, tem alguma coisa distinta aí? Na verdade, só o que muda, agora eu vou usar o vermelho porque é só para circular, o que muda é o que aqui, ó? O coeficiente, não é? E os parâmetros. Aqui nós analisamos comprimento, aqui nós analisamos área e aqui nós analisamos volume. Por isso chamado de linear, superficial e volumétrica. E o que muda em relação ao material? O tipo da análise do coeficiente. No coeficiente linear, né? Na dilatação linear, coeficiente de dilatação linear. Na dilatação superficial, coeficiente de dilatação superficial. Na dilatação volumétrica, coeficiente de dilatação volumétrica. Certinho, pessoal? É isso aí. Tire print
Muito bom. Printaram aí. Agora o que vocês vão fazer? Copia no caderno todas essas explicações e as resoluções que nós vimos na aula de hoje, tá bom? Terminou? Tira a foto e manda no meu privado. Sempre, sempre vai ser assim. Para não precisar ficar repetindo, né? Mas o professor gosta de repetir, sempre eu vou ficar repetindo para o aluno não esquecer, tá? Teve dúvida? Ficou alguma parte da aula que talvez ficou obscuro para vocês, eu falei, e vocês, sei lá, alguém chegou no quarto, na sala, na cozinha onde vocês estão, e aí vocês dispersaram, ficou com preguiça de voltar no material e aí não entendeu direitinho? Me chama no privado, tá? Me chama aí no WhatsApp para a gente discutir isso aí. Só dica, não deixa a dúvida percorrer, senão vira uma bola de neve e aí fica muito complicado para a gente conseguir compreender os conceitos, tá bom, pessoal? Finalizamos por aqui a explicação de dilatação. Na próxima aula nós teremos uma lista de exercícios e posteriormente nós iniciaremos outro conteúdo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.